Vamos pro vídeo de hoje. Deixa eu começar avisando que não existe os 5 principais. Isso é coisa de YouTube, tá? Mas a gente tem que entrar na regra do jogo. O que tem é erro que muito investidor comete e que chama a atenção. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre isso. 5 erros que eu vejo tanto o investidor iniciante quanto o investidor mais experiente cometendo. Então, vamos lá para o nosso primeiro erro. Primeiro, não ter uma estratégia bem definida. Tudo na vida precisa de método, de metodologia e de monitoramento. Nada que vocês vão fazer de forma bem feita vai ser feito de qualquer jeito. Vocês já viram um nutricionista falar come o que te der vontade e a gente vai monitorando, ou um treinador falar treina o que tu acha que deve e a gente vai vendo o resultado. Pode até ser que tenham pessoas que façam isso, mas é óbvio que não é a melhor postura. Nos investimentos não é diferente. Tu precisa montar uma estratégia, definir quais são os ativos que estarão dentro da tua carteira e depois de fazer as aplicações e fazendo o monitoramento periodicamente. Imagina que tu tem uma carteira bem simples. Vamos ali dizer uma carteira que seja 50% Tesouro Selic, 50% Bolsa Brasileira. Quando a bolsa despenca, não interessam as notícias, não interessa o que o teu amigo diga. Tu vai seguir a tua estratégia, vai vender um pouco de Tesouro Selic para comprar um pouco de bolsa, até conseguir colocar novamente a carteira 50-50, metade Tesouro Selic, metade Bolsa Brasileira. Isso é crucial, porque é tendo uma estratégia clara que tu vai decidir se tu vai comprar um ativo ou outro. Não é a partir do teu sentimento ou da dica de um amigo. E tendo uma estratégia clara e fazendo um rebalanceamento que tu consegue fugir do efeito manada, consegue se manter protegido sem estar eventualmente muito exposto a um ativo que ele se valorizou demais. Esse é sem dúvida o erro que eu mais vejo nos investidores. Muitos sequer pararam para pensar se possuem uma estratégia ou não. Te pergunta isso, qual é a estratégia da minha carteira de investimentos? Para seguir mais ou menos na mesma linha, vamos para o erro número 2, ignorar o custo de oportunidade. Muitas vezes a falta de uma estratégia auxilia as pessoas a cometerem esse erro. Vamos lembrar uma coisa, sempre que a gente opta por investir em um ativo, a gente está deixando de investir em outro ativo. Então vamos considerar que tu tem uma ação que caiu 50% e de forma justa, ela perdeu o fundamento. Como ela perdeu o fundamento, isso é muito importante, tu não vai lá comprar mais dela. Isso seria um erro. Tu vai rebalancear a tua carteira buscando outro ativo com fundamento da mesma classe. Qual o problema que a gente vê? Na prática, as pessoas rasgam o livro-texto e seguram aquele ativo podre que está dentro da carteira. Nem fazem o rebalanceamento, porque perdeu o fundamento, então eles não vão colocar mais dinheiro em algo que é ruim, mas também não vendem, esperando que um dia esse ativo recupere o valor anterior. Pessoal, o que passou, passou, o prejuízo já aconteceu. Esquece o passado, esquece o preço que tu pagou. Tu tem que olhar para frente e pensar no custo de oportunidade. Daqui para frente, qual é o melhor cavalo? Qual é o cavalo mais rápido? É só isso que importa. Se vocês segurarem uma posição dessas, vocês vão estar deixando muito dinheiro na mesa através do custo de oportunidade. E tudo isso vai acontecer em decorrência de um viés comportamental. Esse é o viés da aversão à perda. Então, pessoal, vamos abrir mão e vamos olhar daqui para frente. Nosso terceiro erro é não fazer uma avaliação justa dos investimentos. Eu quis colocar a palavra justa ao invés da palavra correta, que eu realmente vejo um ato intencional das pessoas nessa situação. Muitas vezes o investidor ignora risco ou prazo quando vai fazer análise de um investimento que ele já fez, com a intenção mesmo de se sentir melhor. Preste atenção quando vocês ouvirem alguém falando não foi tão ruim, né? Não foi tão mal assim esse investimento. Geralmente ele está tentando uma ajuda para se enganar. Vou colocar aqui um exemplo para a gente pensar um pouquinho sobre. Alguns de vocês deviam estar no mercado lá por meados de 2016, 2017, quando a Oi entrou em recuperação judicial pela primeira vez. Então, naquela época, já tinha gente que comprava a ação da Oi esperando lucrar com uma ação que já era considerada um baita de um problema. Na ocasião, eu tive amigos que compraram a ação e saíram com lucro de 20%, 30% em um período super curto, coisa de poucas semanas. Eu não esqueço o comentário de um deles. Ah, Matheus, o que importa é dinheiro no bolso. Esse comentário mostra um erro gigantesco. Não tem nenhuma avaliação do risco corrido, não tem nenhuma avaliação do prazo, do custo de oportunidade. É simplesmente ganhei tanto e ponto.
Ele não lembrou que ele, para ganhar 30%, ele correu o risco de perder 100%. Ele não avaliou nada além do ganho que ele teve. No mercado imobiliário, fora das plataformas de investimento, na vida real, vamos dizer assim, a gente vê uma coisa muito parecida. Comprei um imóvel na planta por 200 mil e vendi por 300. Não entra na conta o risco corrido, não entra na conta quanto tempo levou para o investimento ser concluído, não entra na conta o imposto de renda que foi pago, não entra na conta o custo da operação, não entra na conta cartório, corretagem. Esse é um dos motivos da vida dos gestores serem tão difíceis. O gestor de investimento, quem está lá dentro de um fundo de investimento, tem uma cota sendo marcada diariamente, sendo permanentemente avaliada da forma correta e transparente. A gente precisa fazer o mesmo com os nossos investimentos. Uma avaliação se tu ganhou dinheiro numa operação, se tu ganhou dinheiro no imóvel que tu comprou, tem que levar em consideração o tempo e os riscos que tu correu, assim como o gestor faz. O quarto erro é não saber avaliar benefícios tributários. Esse aqui é um erro que muitas vezes é induzido. O investidor, então, precisa entender como funcionam os benefícios para saber se faz sentido para ele ou não utilizar essa vantagem. Se em algum momento vocês forem em um bancão para investir o dinheiro de vocês e falar que querem um ativo que tenha liquidez diária, provavelmente a primeira coisa que vão oferecer para vocês vai ser uma LCA ou uma LCI. Até aí tudo bem. O problema está no argumento que vai ser utilizado. O comentário vai ser: ela é muito boa porque ela é isenta de imposto de renda. Eu só estou repetindo o que eu escuto com muita frequência no escritório. Quando alguém tem esse conceito gravado na cabeça, eu sempre pergunto: tu prefere ganhar 100 mil e ter que pagar imposto de renda, ou tu prefere ganhar 2 mil e ser isento do imposto de renda? Esse é um jeito de mostrar para a pessoa que não interessa ser isento ou não. O que interessa é quanto vocês vão receber, o que vai sobrar para vocês no final. Muitas vezes os produtos isentos têm taxas piores do que os produtos não isentos. Vamos olhar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Te ofereceram duas opções: uma LCA ou LCI que rende 80% do CDI, e LCAs e LCIs são isentas de imposto de renda, ou então um CDB, que é tributado, mas paga 101% do CDI. Esse valor aí, claro, já bruto. A gente precisa lembrar que a renda fixa segue o imposto de renda regressivo. Vai aí a tabelinha para vocês verem junto comigo. Se a tabela é regressiva, significa que o resultado do CDB vai ser pior quanto menor for o tempo que eu ficar com ele. Então vamos comparar essa LCA com esse CDB. Até 6 meses, a LCA vai ter resultado melhor, porque 101% do CDI para um CDB bruto vai te entregar aproximadamente 78% do CDI isento. Então, se a ideia é ficar menos de 6 meses com esse ativo, é melhor aplicar na LCA. De 6 meses em diante, o CDB vai entregar um resultado melhor. Nesse exemplo que eu estou trazendo, essa LCA vai seguir rendendo 80% do CDI isento para todos os prazos, enquanto o CDB vai render 80,1% líquido se resgatar entre 6 meses e 1 ano, um pouco mais de 83% se resgatar entre 1 ano e 2 anos e quase 86% se resgatar depois de 2 anos. Vocês precisam fazer conta para ver qual deles é o melhor para vocês. Tem alguns sites que já dão uma tabela pronta para vocês fazerem um comparativo. Pesquisem, é bem fácil, coloquem lá no buscador de vocês calculadora percentual do CDI para CDB, LCI e LCA, que vocês encontrarão alguns que fazem esse cálculo já para vocês. Ou perguntem para o assessor consultor de vocês, que ele também sabe calcular, e isso é algo bem simples. Nosso quinto e último erro do vídeo de hoje é tentar acertar o timing na compra e venda de um ativo. Sempre que a gente olha o gráfico de rentabilidade, a gente se imagina comprando em um fundo para depois vender em algum topo. Isso é normal e todo mundo faz, mas na prática, gastar energia pensando dessa forma é muita perda de tempo. Primeiro, porque tu nunca vai saber qual vai ser o fundo, nem qual vai ser o topo. Segundo, porque mais vezes as pessoas deixaram de tomar boas decisões fazendo isso do que propriamente ganharam dinheiro dessa forma. Um dos investimentos que mais me deu resultado foi Via Varejo. Ali no momento pré-pandemia, por volta de 2019, a empresa estava jogada às traças, mesmo sendo a que mais faturava no setor. O mercado olhava a empresa com péssimos olhos e ali por início de 2019 começou uma movimentação para mudança na liderança da empresa, no mesmo momento que Magazine Luiza deslanchava no mercado. Olhando os fundamentos, fez sentido para mim comprar ação naquele momento, ali por início de 2019. Em um ano a empresa já tinha muito mais do que dobrado de valor e as minhas ações já tinham se valorizado em mais de 200%. Foi aí que para mim parou de fazer sentido ter
aquele papel. As ações tinham andado e os fundamentos da empresa não tinham acompanhado. Depois disso, depois da minha saída, o papel ainda andou 40%, 50% e eu fiquei de fora dessa subida. Em contrapartida, todo mundo sabe o que aconteceu com o varejo depois disso. Ele despencou e virou um grande problema às empresas de varejo. Então, a tese que mais me deu resultado no menor tempo não contou com o meu acerto nem de um fundo, nem de um topo. E isso é o padrão. Quando tu entrar em um investimento é para ganhar 100%, 150%, 200%. Não faz diferença se vai ser 198 ou 202. Foquem em estar com boas teses. Ignorem fundo e ignorem topo. Não faz sentido. Bom, os erros do mercado gerariam um vídeo de horas. Talvez eu ainda faça mais um contando outros erros, mas nesse momento o que eu peço para vocês é que nos sigam no canal. Esse é o maior acerto que vocês podem fazer hoje. Clica aqui em se inscrever, por favor, isso nos ajuda muito. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.